Bom dia! E aí? Começando mais um mês, né? Graças a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que em todas as lutas que temos enfrentado, somos mais que vencedores. E agora, olhando para vocês aqui que me acompanham já há quase 7 anos, ou aqueles que me acompanham há mais tempo, uma coisa eu gostaria de pedir a você. O Ministério A Palavra do Dia está levantando intercessores no mundo inteiro. E você pergunta, bispa, como ser um intercessor? Você pode participar do nosso relógio de oração. Ore por nós às 6 da manhã, meio-dia, às 15 horas, 18 horas, 21 e meia-noite. Tire um desses horários. Faça parte do relógio de oração pelo Ministério A Palavra do Dia, pela vida da bispa. Com certeza Deus vai te retribuir. E eu tenho orado por você também. Eu sei que cada oração, cada semente em oração que você lança na minha vida e no meu ministério, Deus devolve para você 70 mil, quantas vezes você precisar mais. Então, a partir de hoje, além de ser um missionário da Palavra do Dia, faça parte do nosso relógio de oração. Interceda pela minha vida e que Deus te retribua. E começando mais esse mês, eu não sei sua expectativa, não sei sua necessidade, mas eu quero te dizer uma coisa. Julho, mês 7. 7 representa o número da perfeição de Deus. A Bíblia diz que Ele fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. Então eu quero profetizar que este é o mês de descanso, onde nós teremos paz, onde todos os levantes contra a nossa vida já caíram por terra. E Deus nos fará descansar embaixo da sombra das suas asas. E nós teremos tudo o que nós precisarmos, porque o Senhor, quando nos manda descansar, no Salmo 40, o salmista diz, eu esperei com confiança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Quando a Bíblia fala de descansar, de relaxar, de confiar em Deus, eu entendo que Ele está trabalhando por mim e por você. Então vamos interpretar o mês 7 como um mês de descanso, mês de confiar, e Deus suprirá em tudo as nossas necessidades. Hoje nós começamos mais uma campanha aqui no canal do YouTube, nos áudios da Palavra do Dia. Lançar a rede onde, bispa? E eu sei o quanto é difícil lançar a rede quando nós não temos expectativa. Quando nós olhamos para um lado e para o outro, descansa, mas lança a rede. Lança a rede crendo que aonde não existia probabilidade, possibilidade, vai acontecer porque eu sou o Deus do impossível. Ele manda dizer para você. Hoje é quinta-feira, 1º de julho de 2021. Eu sou a bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Lucas, capítulo 5, versículo 1 diz assim: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois não passo de um homem pecador. Observa só.
Eu vejo 2 processos aqui nessa palavra. O primeiro processo, eu obedeço, e o segundo, Deus me abençoa. Eu obedeço, a bênção me segue. Eu obedeço, Deus me honra. A Bíblia diz que a multidão era grande e a multidão estava atrás de Jesus. Mas Jesus estava na praia. Os pescadores haviam passado a noite inteira em alto mar e eles não tinham pegado nada. E Jesus chega para Pedro, fadigado. O interessante é que Jesus vê 2 barcos. E Jesus escolhe o barco de quem? De Pedro. Exatamente o de Pedro, que devia estar cheio de questionamento, cheio de perguntas, porque sou experiente na pescaria, pesquei a noite toda, não peguei nada. O que será que aconteceu com os peixes essa noite? Eu quero te dizer que os peixes não foram embora. Os peixes estão esperando a ordem de Deus. E na ordem de Deus, os peixes virão até você. E Jesus vê 2 barcos, ele escolhe o de Pedro e ele diz: Pedro, me presta o teu barco. Pedro, com certeza, afadigado da pescaria, devia estar contando as horas para chegar em casa, porque a Bíblia diz que ele estava lavando as redes. E lavando as redes devia passar 1001 pensamentos na cabeça de Pedro. Mas quando ele escuta Jesus dizer: Pedro, me empresta o teu barco, Pedro não pensa 2 vezes. Pedro vai afastar um pouco o barco da areia. Jesus sobe no barco de Pedro e começa a ministrar a palavra para a multidão. Observe aqui o que eu vou te dizer. Para o milagre acontecer na nossa vida, para a história ser mudada, é necessário a gente deixar Deus subir no barco. Não era a melhor hora de Pedro. Não era o melhor dia, não era o melhor momento, mas Pedro deixou Jesus subir no barco dele. Pedro deu toda a liberdade para que Jesus fizesse o que quisesse com o barco. Nessa manhã, 1º de julho, dê toda a liberdade para Jesus fazer o que ele tiver vontade de fazer com o barco, o que ele planejou para o barco. E eu quero te garantir, algo grande e novo vai acontecer. Jesus prega para a multidão, mas em cima do barco de Pedro. E enquanto Jesus prega para a multidão, o barco de Pedro estava recebendo a unção. Enquanto você faz a obra, a sua vida recebe a unção. Enquanto você faz a obra, enquanto você ministra a palavra, a tua casa recebe a unção. Deus manda dizer: barco é casa, barco é vida. Enquanto você faz para mim, eu estou fazendo por você, diz o Senhor. Jesus termina de pregar e ele olha para Pedro e diz: Pedro, lança a tua rede lá naquele canto do mar. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, sou especialista em pescaria. Passei a noite toda pescando, não peguei nenhum peixe. Mas porque o Senhor manda, eu vou obedecer. Lançarei a rede. Olha para mim. Faça o que Deus te mandar. Obedeça a voz do Senhor e a sua rede voltará cheia. Os companheiros de Pedro olham para ele e dizem: Pedro, tá doido? Passamos a noite toda. Quantos anos que a gente pesca, Pedro? Tá vendo que não tem peixe? Muitos estão dizendo que não vai dar. Muitos estão dizendo que não tem. Mas Jesus diz para nós essa manhã: lançai a rede. Pedro sobe no barco e ele leva o barco exatamente aonde Jesus o manda lançar a rede. E quando Pedro lança a sua rede, a Bíblia diz que os peixes vieram até a rede de Pedro. Eram tantos peixes que as redes começaram a se rasgar. O que significa isso, bispa? Dentro da nossa obediência, cumprindo a visão que Deus nos tem dado, nós pescaremos tanto, nós pegaremos tanto daquilo que Deus preparou para nós. Nós temos a rede. A nossa obediência vai nos levar a lançar a rede não aonde nós queremos, mas aonde Jesus nos mandar. Mesmo que o lugar pareça seco, mesmo que o mar pareça vazio, nós vamos obedecer. A Bíblia diz que as redes estavam pesadas. E os amigos de Pedro começam a puxar as redes, mas o peso era tão grande de tantos peixes que eles precisam de ajuda. Se você obedecer à voz de Deus no mês de julho, a pescaria vai ser tão grande que Deus vai trazer ajudantes para poder tirar os peixes da rede com você.
Sabe, naquele momento Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, mestre, o que é isso? É uma pesca maravilhosa. Eu nunca peguei tantos peixes na minha vida. Eu sei que na hora que nós não temos a direção, a perspectiva, onde nós não temos ali a visão de que vai dar certo, é difícil a gente pensar: eu vou pescar e a minha rede vai vir cheia de peixe. Mas lembre-se, se Jesus está no barco, se nós temos uma promessa, nada nem ninguém vai impedir a nossa pescaria. Nesse mês, o Senhor diz: você vai vender a casa que está travada há tantos anos. Você vai conseguir começar a construção do seu imóvel que há tanto tempo você espera. Você vai conseguir comprar aquela casa dos seus sonhos que você tem orado e Deus ouviu. Sua família será restituída. Você receberá de Deus muito mais do que você tem pedido ou pensado, porque você tem lançado a rede. Mesmo quando você não enxerga no fundo do mar, Deus manda te dizer: esse é o mês da conquista. Em junho, nós fizemos a campanha da multiplicação do azeite e do óleo. E nesse mês, nós vamos lançar a rede e Deus vai trazer para nós tudo aquilo que nós já plantamos. Se prepare para colher. A Bíblia manda dizer, o Senhor manda dizer, a palavra de Deus diz que quando Ele trabalha, não há nada nem ninguém que possa impedir. Lançai a rede em oração, lançai a rede em jejum, lançai a rede em silêncio, lançai a rede em obediência, porque Deus no mês 7 fará acontecer na nossa vida algo extraordinário. A Bíblia diz que depois da pesca, eles vão olhar e vão fazer sinal para os seus companheiros dizendo: venha, venha, a rede aqui está cheia, Jesus nos deu uma boa pescaria. Muitas pessoas, elas vão se alimentar dos peixes que Jesus está colocando nas tuas mãos. É um tempo de muita graça, de muita paz, de muito avivamento espiritual e de muita colheita, diz o Senhor. Os peixes, não é você que vai ter que correr atrás deles. As bênçãos de Deus, elas nos acompanham. E Deus diz que está enviando os peixes até você. Você terá uma boa pescaria. E aonde você colocar a sua mão, as suas redes prosperarão. As redes de Pedro estavam se rasgando. Mas a Bíblia não fala que os peixes escaparam. Os peixes continuaram ali. Vai ter um transbordar por todos os lados, principalmente na tua visão espiritual. Deus vai honrar você. Eu te convido a não perder nenhum dia dessa campanha e que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida em todas as áreas para que o nome dele seja glorificado. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.